Muito bom fim de tarde para você que nos acompanha aqui no Estação São Léo, na Vale TV, canal 6 de São Leopoldo na NET Claro e 14 da NET Claro em Novo Hamburgo e região, também através das nossas redes sociais. Hoje o programa é um pouco diferente, nós estamos fazendo através da modalidade remota, né, e dessa forma, seguindo com o nosso programa aqui, porque hoje teremos um convidado especial e devido à agenda, a gente está fazendo dessa forma até para facilitar. Já vou falar quem é o convidado especial, que daqui a pouco está entrando na sala, é o prefeito Ari Vanazzi. Eu tenho comigo dois convidados especiais que vão me ajudar a fazer esse bate-papo, ajudar a fazer alguns questionamentos ao prefeito. Um deles é o nosso Bado Jacob, do Start Comunicação, nosso parceiro de longa data. Tudo bem, Bado? Como é que vai? Bom dia, comandante Felipe, bom dia especial a Fran, que vai encantar ainda mais com o seu talento aí esse programa, essa entrevista. Bom dia especial aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando. E vamos que vamos, temos muita coisa para falar de São Leopoldo e no contexto geral, estamos sempre juntos aí, assim que convocados, viu, Felipe? Lembrando que esse programa está sendo gravado, né? Como disse ali, devido à questão de agenda. Então, estamos gravando pela manhã e exibindo agora no horário tradicional do Estação São Léo. A nossa outra convidada é a Franciele Stefani. Agora eu acertei o nome, que é minha amiga também, é moradora aqui do bairro Pinheiros, como eu, e já passou pelo Correio do Povo, pelo Grupo Sinos, atualmente é produtora da Record TV RS. Tudo bem, Fran? Como é que vai? Olá, Felipe, olá, Bado, olá o pessoal que está nos assistindo. É isso aí, né? Falar um pouquinho de São Leopoldo sempre é bom, falar da cidade da gente, ainda mais com a presença do prefeito Ari Vanazzi, que teve muitas decisões polêmicas, de certo modo, e questionáveis pela nossa comunidade, sobre vacinação, sobre saúde, sobre assuntos que estão em voga agora, né? Acho que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais de saúde. É um prazer poder estar participando desse momento com vocês. Bom, a gente está aguardando o prefeito entrar aqui na sala. Enquanto isso, a gente vai comentando algumas questões de São Leopoldo. Como eu falei, né, a Fran é moradora de São Léo, apesar de trabalhar na imprensa da capital. O Bado está sempre muito atento, conversou ontem mesmo com o vice-prefeito Ari Moura. E São Leopoldo segue, né, realizando aí uma nova etapa de vacinação, agora das pessoas com comorbidade, vai baixando aí a faixa etária, mas acho que é o tema, né, que vai preocupando mais o cidadão leopoldense quando vai chegar a sua vez. Não sei se é o cidadão leopoldense ou é todo mundo, né, pessoal, porque eu não vejo a hora de tomar a minha vacina, estou esperando aqui. O São Leopoldo, até posso passar até aí adiantando algumas informações que a gente até apresentou no nosso programa agora da manhã. Essa questão, São Leopoldo está com um problema que eu acho que a maioria dos municípios estão, Felipe e Fran, que é a falta de vacinas para a segunda dose, né? Isso é consequência, a gente já falou diversas vezes, da falta de planejamento, de cabeçadas aí na questão da verticalização da organização desse plano de vacinação, mas está com um grande problema e infelizmente, esse problema se detém mais nas vacinas Coronavac. E hoje de manhã, a secretária Arita Bergman informou que dificilmente até na próxima semana a gente vai ter a regularização, a normalização dessas segundas doses. E essa informação eu não tenho, não quero ter a pretensão de especular nisso aí, mas eu acho assim que é pelo menos assim conflitante, as pessoas devem estar aflitas em saber que teriam já dentro do prazo estipulado pela ciência, pelos próprios fabricantes, já teriam que ter tomado essa segunda dose e ainda não estão conseguindo e vai ultrapassar o prazo determinado. Então, essa talvez seja a maior preocupação. Além de as vacinas serem poucas, ainda não estão tendo para a segunda dose. Então, pois é. A perspectiva não é legal para os próximos dias em relação a isso aí. Em São Leopoldo, eu acho que em todas as outras cidades aí próximas. Até complementando, desculpa, Felipe, lhe cortar, mas até complementando a informação que o Bado está nos trazendo, agora há pouquinho a Secretaria de Saúde do Estado, aqui do Rio Grande do Sul,
até vou dar uma lidinha aqui para vocês, está anunciando que o Rio Grande do Sul vai receber mais 400 mil doses da vacina de Oxford. Então, ela tem previsão de chegada, são cerca de 390 mil doses da AstraZeneca e 10 mil da Coronavac e Butantan. Ainda não tem data e o governo do estado diz que ainda é pouco, mas deve ser distribuída para essa parcela da população que não recebeu, né, que está evoluindo, os municípios estão evoluindo na questão de avanço nas faixas etárias, por exemplo, é São Leopoldo, que o Bado nos trouxe, e outros municípios da região, Estância Velha também tem um avanço muito grande nessa questão de vacina, e preocupa sim a falta da segunda dose, porque há uma imunização já nessa primeira parte da vacina, mas se tu não receber a segunda dose, vai ficar comprometido mesmo. Então, isso também gera uma preocupação. E junto com isso, não sei realmente até que ponto as pessoas também, elas não são responsáveis, porque também há muita gente que não vai até a unidade de saúde para receber a segunda dose. Então, é uma preocupação que a gente vê que o município de São Leopoldo tem, os nossos municípios aqui da região também, mas passa muito pela consciência individual de cada um. Há falta de doses? Há falta de doses. Há falta de organização que vem lá de cima do governo federal, que por vezes, talvez tentou esconder um pouquinho a pandemia e o real problema que a gente vem enfrentando com relação à saúde pública no país, no Rio Grande do Sul. A gente convive com os problemas diariamente na mídia, uma realidade mais próxima aqui de São Leopoldo. O Felipe sabe do que eu falo quando falamos de capital. Então, é um problema muito grande que passa por várias questões. E a vacinação, que é determinante para a gente conseguir retomar uma certa normalidade dentro desse contexto que a gente vive, de crise econômica, de crise financeira, das pessoas perdendo seus empregos, é fundamental sim a vacinação. Então, é fundamental que a gente cobre do governo federal, que a gente continue insistindo para o nosso governo estadual ele se posicionar, ele cobrar, ele insistir, ele ver maneiras para viabilizar essa vacinação. A gente sabe que é difícil, mas sim, a cobrança ela precisa existir. E também que as pessoas façam a sua parte, as pessoas se vacinem. Sem vacinação, a gente não vai conseguir retomar a nossa vida. Isso que a Fran falou é muito importante, né? Porque tem muita gente que deixa passar a data, mas em compensação tem gente que está cuidando a data e fica preocupado porque não tem doses, não tem né? vacina. Então acaba não tendo vacina. Agora, uma outra questão que é importante também é que a gente muito falou em subnotificação e parou, de repente, de falar sobre isso, né? Que no começo da pandemia muito se falava há subnotificação, há subnotificação. Agora a gente tem testes sendo realizados e até dando um depoimento pessoal, eu estive ontem no centro de testagem, né, que fica no ginásio municipal aqui de São Leopoldo, para verificar como é que está acontecendo. Até uma pessoa próxima estava com sintomas e foi realizar os testes. E aí ia fazer um relato que ele estava vazio, né? Não sei se muito pouca gente está sentindo os sintomas, ou se tem um desconhecimento, porque mesmo que a Prefeitura de São Leopoldo trabalhe a comunicação da existência desse centro de testagem, ele estava muito tranquilo, muito vazio, e até com a troca de estação agora, e com o tempo esfriando, as pessoas vão tendo problemas, síndromes gripais, e num momento como esse, a gente não sabe se está apenas com uma gripe ou se já está com Covid. É importante testar para que a gente não passe caso esteja com Covid. Então, essa pessoa que é do meu círculo familiar, que é minha namorada, ela estava com sintomas e foi testar, teve um negativo no primeiro teste rápido, mas pelos sintomas foi orientada a fazer um segundo teste lá mesmo, que é enviado para o LACEN, que é o laboratório do governo do estado, para ter um teste de laboratório, algo mais aprofundado. Então, fica esse apelo também, né? Se você está com sintoma, é claro que, por vezes, né, a pessoa até prefere ficar resguardada do que sair para fazer o teste. Mas é importante testar, porque se você não pode ficar resguardado, ali você vai ter um atestado médico que vai garantir, que vai dizer que você está infectado e tem que ficar em isolamento. Porque não adianta a pessoa, não, estou só com uma gripe, vou me cuidar e continuar saindo, continuar tendo contato com outras pessoas, porque o negócio do fica em casa já era, né? Não, as pessoas não estão conseguindo ficar em casa. E também, assim, até voltando um pouquinho para a questão das vacinações, na questão prática das vacinações, Felipe, assim, imagina só, assim, porque o Brasil tem uma tradição, é referência mundial, pelo menos era até pouco tempo atrás,
referência mundial na expertise na questão de vacina, de vacinação, no processo de vacinação, que era exemplo mundial, era um exemplo mundial. Mas olha a complexidade disso aí, são 2 doses, tá? São 2 doses, aí entra essa questão que a gente iniciou o programa falando da segunda dose, no caso, são 2 doses, agora já são 3 tipos de vacina, 3 marcas, 3 tipos, 3 marcas, 3 fabricantes diferentes. Olha a logística para isso, olha o cuidado para isso, olha, sabe, isso tem tudo para ter algum tipo de problema. Não, aí vai chegar, ontem chegaram, acho que a Brando, 10 mil doses da vacina da Coronavac aqui no Rio Grande do Sul. Essa dose é um quinhão que o Rio Grande do Sul recebeu de um lote de 100 mil doses que estava perdida lá nos depósitos do Ministério da Saúde. Olha a complexidade disso aí e a falta de uma verticalização, o transtorno que acontece nessa história toda, assim. Então, eu só tenho a elogiar, viu? Isso é uma opinião muito pessoal que eu tenho, mas eu só tenho a elogiar municípios e estados que estão sendo extremamente eficazes, eficientes e até heróicos, porque administrar essa situação é muito complexa. Nunca se viu isso no Brasil. E eu estou acrescentando aqui na sala de bate-papo, né, o nosso convidado, o Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, né? Prefeito Ari Vanazzi, a gente já está gravando, por enquanto a assessoria aparece aqui no sistema, até passando aqui, deve ser o Felipe ali, o assessor, né, que está ali com a gente. Já estamos gravando aqui o nosso Estação São Léo. Até enquanto o prefeito se ajeita ali, eu vou lembrando que o Estação São Léo é de JG Serviços, Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos de Altura e Sistemas de Segurança é com a JG, Mercator, Feiras e Eventos. A nova cara da moda estará em evidência no SIC em Gramado de 23 a 25 de maio e o apoio de Tecnolar 30 anos. Seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa estar na Tecnolar. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel na velocidade da internet. Prefeito Ari Vanazzi, gostaria de lhe dar bom dia. A gente já informou a nossa audiência que esse programa está sendo gravado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Estação São Léo. Bom dia, Felipe. Obrigado pela paciência, desculpa aí, eu estava numa reunião da Associação Brasileira dos Municípios, tinha mais de 20 municípios presentes do país inteiro, tratando de temas muito importantes, então eu acabei me atrasando um pouco, porque os temas são complexos, né? Mas obrigado, estamos à disposição aí do povo aí. Eu convidei aqui o Bado Jacob, do Start Comunicação, que já conversa rotineiramente com o senhor, e também a Franciele Stefani, que é produtora da Record TV, mas é moradora aqui de São Leopoldo, minha vizinha aqui do bairro Pinheiros. Vou começar... Eu estava vendo a Franciele, aquele rosto não era estranho, mas não consegui. Agora do Bado, por causa do cabelo dele, eu conheço faz tempo, já, tá bem? É o mesmo corte do meu. Agora, prefeito, eu gostaria de começar até por aí, né? O senhor é presidente da Associação Brasileira de Municípios, estava nessa reunião agora pela manhã. Tem alguma novidade para trazer aqui aos leopoldenses no Estação São Léo sobre as questões que são discutidas nessa reunião? Eu sei que vocês estão bem focados na questão da vacina, né? Mas tem alguma novidade que o senhor possa nos trazer? Vou dar de primeira mão para você, então, né? Porque a reunião acabou agora, né? Então, é um cara de sorte, o Bado também, aí a Franciele também. Não, o que nos preocupa muito a nível nacional, Felipe, que é muito grave, é a perspectiva do segundo semestre desse ano, né? Do tema, vamos dizer assim, da questão financeira dos municípios, né? Hoje, janeiro, fevereiro, março e abril, nós temos uma certa elevação da receita em função do imposto de renda e tal. Agora, o segundo semestre é um segundo semestre delicado e que nós podemos ter no Brasil 60% dos municípios sem condições de pagar a folha de pagamento dos seus funcionários. Por 2 razões muito simples. Primeiro, aumentou muito o custeio e o gasto das prefeituras com a questão da saúde, em função de que o governo federal, né, por um lado, não tem aportado recurso e pago o que tem de obrigação com os municípios. E segundo,
o alto custo, né, dos insumos e medicamentos que acabaram acontecendo no país. Remédios, por exemplo, que nós pagávamos R$50, hoje nós estamos pagando 150. Isso dá no custo do município. Então, um dos grandes debates nossos é o tema da sobrevivência econômica dos municípios agora no segundo semestre. E o segundo elemento é o tema da vacina, né? Há uma desconfiança nossa, enquanto municípios, do atraso do calendário e que nós vamos levar mais de ano para poder vacinar a população. Isso vai trazer um problema econômico grande, um problema social enorme, né, para o conjunto da sociedade. E um terceiro elemento é o tema do pós-pandemia. O governo federal não faz nenhum debate sobre isso, não tem grupo de trabalho pensando, e nós estamos tentando desenvolver, através da ABM, um debate, construção de projetos nacionais, de financiamento, de busca de subsídio e financiamento para a pequena, micro e média empresa, que são os grandes, né, geradores de emprego, distribuição de renda e que mexem com a economia local. Então, nós estamos pensando alguns projetos de lei a nível estadual, nacional, projetos de leis a nível estaduais e projetos de leis municipais, como a gente fez em São Leopoldo. São esses três eixos que têm norteado o debate dos municípios no último período. Vou dar prioridade aqui para a Fran, né, que tem compromissos profissionais também para abordar o prefeito, já aproveitando então esses ganchos aí que o prefeito nos dá do que está tratando a ABM. Por favor, Fran. Boa tarde, prefeito. Que prazer conversar novamente com o senhor depois de tanto tempo que a gente não conversa pessoalmente, né, por conta da pandemia, por conta de mudanças de cidade, mas é sempre um prazer. Achei que tinha me esquecido aí nas tuas entrevistas. Não, claro que não. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração, né? Uma das primeiras pessoas que a gente conheceu aqui em São Leopoldo quando eu cheguei foi o prefeito Arivanazzi. Mas então, prefeito, a gente estava falando, antes do senhor entrar aqui conosco, dessa situação da vacinação, da preocupação que os municípios têm, da falta de doses de vacina, porque conforme vocês vão avançando as faixas etárias, a gente nota que há um atraso muito grande na segunda dose, né? A gente não tem perspectiva nenhuma de quando vai chegar, enfim, elas vêm de forma pingada e o senhor traz justamente essa preocupação que é dos municípios. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre quais são as medidas que São Leopoldo vem fazendo e já está pensando diante desse cenário que tende a piorar, né, com a falta de doses e o pós-pandemia, como o senhor trouxe. Quais são os projetos que o senhor já vem trabalhando nesse grupo de trabalho para tentar amenizar e dar um conforto para a comunidade no que tange a questão da vacinação? Olha, o tema da segunda dose, Franciele, ele é muito grave. E as pessoas têm que se lembrar por que aconteceu isso, a falta da segunda dose. É que quando o Brasil bateu no patamar de 4.200 óbitos num dia, o governo federal se assustou, se apavorou e aí liberou a segunda dose que estava estocada para fazer na população, para tentar imunizar o maior número de habitantes, né, do país e da nossa cidade. Nós tínhamos aqui as doses guardadas para a segunda dose, que era uma orientação do Ministério da Saúde. Isso foi feito e agora, né, nós não temos a segunda dose. Se agravou ainda mais essa situação, porque o governo federal também, nas últimas 15 dias, ele comprou um atrito, né, com os países produtores dos insumos, principalmente com a China. Foi só ver as declarações do ministro da Economia, as declarações do próprio presidente num programa de TV. Isso criou uma instabilidade política com os países fornecedores, né, dos insumos para a produção da vacina. E o terceiro elemento que também se agravou, como o Brasil assinou os contratos muito tarde, só em março, e os outros países assinaram os contratos em novembro e dezembro, e piorou a situação na Índia. Todos os insumos que vinham da Índia ou da China acabaram indo para a Índia para produzir o maior número de vacinas e poder imunizar a sua população. Então, foram três elementos que trouxeram essa gravidade. E isso tem trazido uma certa intranquilidade na população, uma certa desconfiança da população, mas nós estamos trabalhando com o quê? Com uma orientação técnica, que as pessoas que já temos aqui em São Leopoldo, que são em torno de 8.000 pessoas que precisam fazer a segunda dose e que não fizeram, que aguardem a vinda da vacina, que será lá para o dia 10 de maio, ela terá a mesma validade, não terá nenhum problema do ponto de vista da imunização, da eficácia da imunização. Então, elas têm que aguardar, ficarem tranquilas, porque se o governo cumprir com a sua obrigação e com aquilo que propôs para a gente, nós devemos, em maio, imunizar em torno de 10.000 pessoas que estão aguardando a segunda dose.
Bom, prefeito, claro, o senhor explicou, né? Acho que às vezes fica meio dúbio, né? As pessoas acreditam, a prefeitura não está trazendo vacina, mas aí não digo nem São Leopoldo, mas não é nenhuma prefeitura que traz vacina, é o Ministério que encaminha. Só que eu lhe faço uma pergunta. Antes de iniciar a imunização, o senhor, até junto com a Grampal, formou ali um consórcio, né, para trazer as vacinas, e São Leopoldo tem um caixa, tem valores até liberados pela Câmara para a compra. Como é que está essa questão? Porque o município em si não pode comprar, né? Mas isso fica como um fundo especial? O que acontece se não me engano, eram 5 milhões, né, que a Câmara liberou para a compra de vacina? Olha, Felipe, deixa eu te falar o seguinte, o município de São Leopoldo participa de 3 consórcios nacionais para a compra da vacina, da Frente Nacional do Prefeito, da Grampal e da Anvages aqui. Participamos de 3 consórcios, né? E hoje nós temos, claro, o governo federal não vai permitir que os estados e municípios comprem a vacina. Há um monopólio da vacina centralizado no Ministério da Saúde por decisão política do governo Bolsonaro. Há uma decisão política. Tanto é que a vacina que tem mais capacidade de produção, que tem possibilidade de fazer novos contratos, é a Sputnik V, que até hoje não foi aprovada por Anvisa, por uma série de questões de identificações técnicas ou não, eu não conheço isso, né? Mas ela está sendo aplicada em todos os países do mundo, ela é a vacina que mais foi aplicada, que mais se produz e que mais vende. Nós, no Brasil, não estamos ainda aplicando nem numa situação emergencial, por uma série de debates que está sendo feito a nível nacional. Então, os municípios, mesmo que nós tenhamos aqui 5 milhões de reais decididos para comprar a vacina, que está reservado, não é? Mesmo que os estados tenham condições, estão preparados juridicamente para comprar, nós não vamos ter condições, não vamos conseguir comprar as vacinas por uma decisão política do governo federal de inviabilizar os estados e municípios comprar vacina para ficar dentro do Programa Nacional de Imunização, né? Bom, então nós vamos ter um problema ainda maior no futuro. Os recursos... fica num limbo, prefeito? O que acontece com esse dinheiro? Ele fica resguardado justamente para isso? O dinheiro, esse dinheiro que eu botei para comprar as vacinas é um dinheiro que foi da venda da folha. Então, se ele não for usado para comprar vacina, nós vamos relocar no orçamento, provavelmente para investir em saúde, infraestrutura, educação, naquilo que for mais necessário, né, para pós-pandemia. Inclusive, nós estamos pensando agora que parte desse dinheiro nós podermos usar, talvez, para poder construir uma linha de financiamento de crédito para pequena e microempresa, para gerar emprego, desenvolvimento econômico para pós-pandemia. Talvez a gente possa, na lei que está na Câmara para ser votada, que é o Fundo Garantidor, a gente possa deslocar parte desse dinheiro para esse fundo para poder colaborar, financiar, auxiliar o pequeno, micro e médio empresário a voltar a trabalhar, a produzir, gerar emprego e movimentar a economia. Então, nós vamos aguardar um pouco ainda, né, para tomar essas decisões, mas nós estamos, inclusive, pensando que parte desse recurso poderá servir e vai servir, talvez, para isto, que também é muito importante, o pós-pandemia, que nós temos tendo muito cuidado de trabalhar e incentivar nosso comércio. Bado Jacob. Desculpa aí. Dentro dessa questão aí, prefeito Vanazzi, desse fundo garantidor que está sendo encaminhado aí pela prefeitura junto à Câmara de Vereadores, o senhor tinha feito também uma provocação que, por exemplo, dos municípios aportarem um valor, seja lá qual for o valor que fosse possível, e o governo também do Estado, por exemplo, lá com a questão de lucros, o senhor fez algumas até simulações que acho assim, bastante possíveis. O governo do Estado chegou a dar algum retorno de ser parceiro nesses fundos garantidores para dar algum tipo de socorro, principalmente para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, para o médio empresário, ou isso vai ficar só a nível de município e o senhor não conseguiu sensibilizar o governo estadual, por exemplo, prefeito Vanazzi? Olha, Bado, essa tua pergunta é muito importante assim, para a comunidade aqui refletir sobre isso, né? É incrível, se nós temos 1 ano e 4 meses no auge de uma pandemia, com dificuldades econômicas para todos os lados, o governo federal até hoje não apresentou uma proposta de um Conselho Nacional, de um grupo nacional que pense, né, a saída da crise pós-pandemia. Não tem debate nacional sobre isso. Não tem proposta estruturante do Estado brasileiro sobre isso. É uma vergonha.
Isso é assim, uma irresponsabilidade tal que não se tem nem ideia, nem palavra para explicar uma situação dessa. Se o governo federal não pensar, não apresentar, não se debruçar sobre as alternativas de saída pós-pandemia. Os países estão fazendo. O governo do Estado nem se fala, né? Pior ainda, não tem ninguém debatendo isso no governo do Estado, nem a Secretaria da Fazenda, nem o Desenvolvimento Econômico e nem o próprio governador. Eu fiz uma proposta ano passado que o governo do Estado tinha que ter buscado, e eu entreguei essa proposta em mãos do governador Leite aqui na Taurus, quando nós viemos anunciar aqui a ampliação da empresa Taurus, que está gerando aí quase 600 novos empregos, né? Com a participação do município e também do governo do Estado, entreguei em mãos essa proposta para ele. Até hoje não tem resposta. O que era a ideia? Era muito simples. Era buscar do lucro do Banrisul, que era 330 milhões na época, pegar aí em torno de 100 milhões de reais deste lucro, colocar num fundo garantido, num fundo estadual, para que os municípios pudessem aportar também algum recurso nesse fundo e os pequenos e microempresários acessarem esses recursos com apoio e garantia das prefeituras municipais. Nós íamos colocar no Estado, talvez, 200 milhões de reais, né, de investimento na pequena microempresa, no comércio local das nossas cidades. Isso não funcionou. Foi por isso que nós, em São Leopoldo, criamos o Fundo Garantidor, que vai ser votado na Câmara, colocamos inicialmente 200 mil reais, mas a nossa ideia, agora vamos fazer um edital público na cidade, para que o sistema financeiro, Sicredi, Caixa Econômica, Banco do Brasil, banco privado qualquer, possa entrar nessa ideia de ser parceiro num fundo garantidor, onde a prefeitura vai garantir, na nossa opinião, o pagamento daquele empresário que precisar recurso emprestado para poder desenvolver o seu negócio, para poder enfrentar a crise. Quer dizer, então, vai ter menos burocracia, mais facilidade, menos, né, garantias que o empreendedor vai precisar dar, porque a prefeitura vai garantir. Claro, se o cidadão depois não pagar, a empresa não pagar, a prefeitura vai cobrar também na justiça no futuro, entendeu? Então, esse projeto não se criou a nível nacional, por isso que nós discutimos na BM hoje, o Estado nem falar, então nós estamos criando aqui na cidade vários projetos, além do Fundo Garantidor, empurramos para frente a questão de cobrança de taxa, isenção, por exemplo, aí da taxa da água, isenção não, não vamos cortar a água por 100 dias, um pouco mais, quer dizer, então tudo isso nós estamos trabalhando com a ideia de apoiar a retomada econômica da nossa cidade. Sim. Fran, eu acabei te interrompendo ali, por favor. Não, até pegando esse gancho que o senhor falou da crise, de tudo que vai impactar na questão de futuro, né? O senhor tem uma dimensão real do que isso vai impactar para São Leopoldo, os reflexos dessa pandemia e desse quebra-quebra, porque a gente... Desculpa, o cachorro ficou um pouquinho... Acontece, eu tenho, aqui são os gatos, né? O gato não late, mas vai lá, Fran. Então, só deixa eu acabar o meu cachorro. A gente entende, vai lá. Desculpa, problemas técnicos. A gente anda pela independência, então, retomando essa questão, a gente vê muitos comércios fechando, muitos lojistas reclamando dos reflexos da pandemia, da falta de circulação. Quais são os prejuízos que o senhor, como prefeito, estima para os próximos meses, para o próximo ano, porque a gente não sabe quando vai ser esse pós-pandemia, né? O pós-pandemia ele vem em etapas, né? Parece ter um momento mais crítico, depois fica um pouco mais tranquilo, depois fecha, depois abre. A gente tem uma incerteza ali, né? Então, quais são os reflexos que o senhor vê para os próximos períodos daqui para frente? Ô, Franciele, essa tua pergunta daria para fazer um seminário de uns 2 dias para nós discutir, né, para poder aprofundar e ter um diagnóstico mais preciso, tá? Mas eu acho que é muito importante. Deixa eu lhe falar rapidamente. Eu acho que nós moramos numa cidade abençoada por Deus aqui, tá? A nossa cidade de São Leopoldo é uma cidade que faz 1 ano e 5 meses que mais gerou emprego. Nesse trimestre agora aqui, nós geramos 1.000 empregos positivos, né? Contra todas as cidades do estado que geraram empregos negativamente, mais demissões e menos contratações. Nós não, geramos 1.000 contratações a mais do que foram demitidos. Tá? Esse é um elemento muito importante, estruturante de uma cidade do ponto de vista econômico, né? É a cidade que mais cresceu economicamente. Nós éramos a 12ª economia, hoje nós temos a 6ª economia do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma cidade que gerou receita. Isso é por função do quê? De uma estrutura econômica que nós temos bem alicerçada,
de investimentos públicos, nós fizemos quase 100 milhões de reais de investimento público, continuamos fazendo, e foi, vamos dizer assim, a nossa política local aqui estimulada, que nos ajudou a manter esse nível de crescimento. Agora, eu acho que nós temos uma coisa muito importante. Uma das coisas que nós fizemos aqui, que foi estrutural, é o seguinte: nós nunca fechamos as empresas, mesmo na pior crise. Nós nunca fechamos a construção civil. Esses dois elementos estruturantes da economia nacional, local e regional, elas são estratégias do ponto de vista da recuperação rápida da economia quando tu passa por uma crise. Vou te dar um exemplo aqui. Teve muito restaurante que fechou, muita loja que fechou, muita loja que vendeu menos. Agora, quando nós chegar a 60% da população imunizada, que a sociedade vai voltar a funcionar minimamente, esses comércios provavelmente em um ano vão reabrir. Esses restaurantes vão reabrir. Por quê? Porque eu tenho muita gente empregada na indústria e muita construção civil sendo feita. Agora eu liberei 200 projetos aqui em São Leopoldo em 3 meses da construção civil. Tem mais 200 para liberar até julho. E se eu liberar todos esses recursos, todos esses projetos que estão aqui, que são de iniciativa privada, eu terei mais ou menos 2,5 bilhões de reais sendo investido na cidade de São Leopoldo na construção civil, que vai gerar aí talvez 1.000 e 2.000 empregos diretos, que vai gerar talvez mais 2.000 empregos indiretos, que vai movimentar a economia local. E nós temos aí a perspectiva de ter mais 60 milhões de investimento nos próximos 2 ou 3 anos no município, públicos. Quer dizer, então nós temos pensado, já estruturado, temos encaminhamento para que nós possamos voltar rapidamente. Então, a economia local, se der tudo certo, né, e nós não tivermos uma tragédia como nós estamos tendo a nível nacional, e nós passar por isso em 6, 7 meses ou até a metade do ano que vem, nós vamos recuperar. E boa parte do que fechou vai reabrir, como fez no passado e em outras crises. Então, Mas, prefeito, as pessoas têm que ter essa dimensão. Nós planejamos, pensamos, temos metas e vamos cumprir as metas. E tudo passa pela vacinação, porque sem vacinação, a recuperação financeira dos comércios, enfim, essa situação toda, ela não vai melhorar de uma hora para outra, né? Eu acho que a imunização ela é fundamental dentro desse projeto de recuperação e todos esses incentivos que a Prefeitura de São Leopoldo está proporcionando para os nossos lojistas, empresários, enfim. Por isso que nós estamos brigando muito, insistindo muito, sendo muito rigorosos com o tema da vacina, né? Estamos xingando muito, porque o tema da vacina é um tema que não é político, é econômico, né? E é uma decisão que hoje está centralizada numa única pessoa, que é o governo federal. Não tem outra conversa. Porque o município não pode comprar, o Estado não pode comprar. Briga, tem relações internacionais, todas elas trincadas, né? Hoje a Luísa Trajano, que é a grande empresária brasileira, é a porta-voz, a articuladora da compra da vacina com as embaixadas. Mas isso é o fim do mundo, no momento que nós estamos vendo no país, tão grave como agora, né? Não sei se eu falei aqui, ou falei na reunião da ABM, né? Porque agora estou confundindo as reuniões, mas os Estados Unidos, que era o xodó, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro, ele mandou 60 milhões de doses de vacinas para a África. Que bom que eles receberam, graças a Deus que a África recebeu. Mas parte das 400 milhões de doses que os Estados Unidos têm estocada, que não está usando, que não precisa, se tivesse uma boa relação, tivesse no mínimo mandado uma carta dando os parabéns para o Biden para a sua eleição, ele podia ter recebido 50, 60 milhões de doses dos Estados Unidos. Nem isso nós temos um governo capaz de fazer. O povo tem que se dar conta disso. Não é um problema de ter não gostado do presidente ou do partido dele, não. É que as ações dele têm trazido prejuízo enorme para os municípios, para a cidade e para o nosso povo. Esse é o desafio e o nosso debate. O que a gente percebe é que a questão da vacinação ela ficou política também, ficou uma questão muito de ego partidário, né? Quando a preocupação ela deveria ser justamente a comunidade, a sociedade brasileira, a nossa sociedade Franciele, não é um problema de ego partidário, é um problema de acreditar ou não acreditar na ciência. Esse é o problema, é de acreditar ou não acreditar na ciência, porque um presidente da República que já faz tempo que podia ser vacinado, não se vacina porque não acredita na ciência. Qual é o exemplo que dá por 20% da população? Qual é o exemplo? Aqui na cidade tem gente que não vai se vacinar porque acredita naquelas bobagens que se fala contra a ciência, contra a tecnologia, contra o que deu certo. Então nós temos sim, não é um problema, é um problema de orientação, um problema de conceito, de valores, né? Que nós nunca tivemos no país, mas nós estamos tendo agora, vivendo agora. E isso está trazendo um prejuízo lamentável.
400 mil mortos. É um homicídio. Isso aqui é um crime que está se fazendo com a sociedade brasileira, né? Com esse genocídio que nós estamos vendo no país. Não é pouca coisa. Que não acaba mais. Sabe quantos municípios no Brasil significa 400 mil mortos? 72% dos municípios brasileiros tinham sido extintos, só com essa população que foram mortos no país. Um negócio... É mais de uma São Leopoldo, é mais de uma São Leopoldo e meia. A gente deve ter o quê? 240, 250? Metade dos municípios gaúchos não existiriam mais hoje. E era isso que nós conversávamos antes, né, Bado? O Bado falava muito bem sobre essa... da falta do que o governo federal fez de não se posicionar antes, até a questão partidária que eu falo justamente isso, muitos, teve no começo ali uma discussão por sigla partidária e por crenças talvez religiosas, enfim, né, de cada um, que prejudicou um pouco a vacinação, e o Bado trouxe muito bem que se isso tivesse sido um pouco mais cedo, né, se tivesse sido pensado mais cedo, talvez não chegaríamos nesses números tão exorbitantes que nós temos hoje, nível de local, podemos pegar São Leopoldo, nacional, enfim, que é uma catástrofe. Ebado, por favor. Até nessa questão da vacina, eu acho que a gente até tem outros assuntos que a gente poderia até explorar um pouquinho para o prefeito, mas essa questão que a vacinação é que nem a Fran falou com muita propriedade, assim, que tudo passa pela vacinação e uma possível normalidade dentro desse contexto aí. Mas o prefeito Arivanazzi, assim, o senhor acabou de sair de uma reunião da Associação Municipalista dos Municípios, da ABM, né, da Associação Brasileira dos Municípios, e ali acho que é um tambor e mais ou menos as aflições de municípios do Brasil todo refletem aí dentro dessas reuniões de vocês. Existe, assim, vocês têm algum tipo de informação assim que dê um pouco mais de alento, um pouco mais de esperança para a população como um todo? Porque, assim, pelo que a gente vê da bateção de cabeça a nível federal, principalmente, as coisas são muito complicadas. Vocês têm alguma informação assim que possa ser passada? Bom, olha, pessoal, o vacinômetro vai chegar à faixa tal da sociedade, isso tem como prever ou ainda a gente cada vez está mais perdido, prefeito? Bado, antes do prefeito responder, deixa eu só aproveitar a nossa interatividade. Eu pedi que as pessoas mandassem ali para o meu Facebook, jornalista Felipe Nabinger, algumas perguntas. Tem uma pergunta da Suzana Witt, que pergunta justamente a questão, né, de quando as pessoas na casa ali dos 50 anos podem ser vacinadas, porque agora são as pessoas que têm comorbidades, né? Já está ali em 58, enfim, mas 55, com comorbidades. E ela até pergunta ali se há algum planejamento para as pessoas que não têm comorbidades ou se vai ficar todo mundo para a faixa dos 20, 30 posteriormente. Então, só coloco junto a essa pergunta do Bado aí para o prefeito. Não, isso é impossível, tu ter um planejamento, uma perspectiva para dizer para a população, vai ser assim. Em janeiro, eu tinha um planejamento. O que dizia o Ministério da Saúde em janeiro? Em janeiro será 8 milhões de doses, em fevereiro 12 milhões de doses, e em março 80 milhões de doses. Isso daria 120 milhões de doses em 3 meses no início desse ano para vacinar a população. Isso daria mais ou menos metade, um pouco menos da população brasileira. Até hoje, nós recebemos no Brasil mais ou menos 40 milhões de doses até agora, no final de abril. Então, não se cumpriu aquele calendário, tá certo? Agora, nós vamos ter um vácuo, uma dificuldade enorme, maio, junho, talvez em julho, né? Nós podemos ter uma perspectiva de mais produção e mais distribuição de vacina. Porque, veja, até agora está indo bem, e nós chegamos a 55 anos de comunidades e a 60 anos, né, do tema da primeira dose da população de modo geral, mas nós temos agora a vinda, por exemplo, da Coronavac. Quando começar a vir de novo, nós vamos ter um mês, mais ou menos, só da segunda dose. Não tem mais como fazer a primeira dose, porque está atrasado, está entendendo? Então, por isso que eu estou dizendo, o cronograma nosso de vacinar a população até 18 anos
provavelmente vai até o final do primeiro semestre do ano que vem, se continuarem produzindo e recebendo os insumos contratados e parar de falar bobagem e brigar com os países que produzem insumo nesse mundo, né? E que não se agravar a situação da crise na Europa, nos Estados Unidos, ou na Índia, ou na própria China. E se não se agravar a situação, nós podemos ter o ano que vem, no final do primeiro semestre, talvez chegar nessa população até os 18 anos com a segunda dose, quer dizer, talvez 60% da população imunizada. Então, é um período longo ainda que nós vamos viver. E isso vai trazer, por isso que está se falando muito hoje, Bado, e Franciele e Felipe, de que nós vamos ter uma terceira onda no Brasil. Por quê? Porque onde é que está baseada essa fala? Está baseado que o governo brasileiro só contratou, só fez os contratos em março, que os outros países as empresas têm que produzir a vacina para esses contratos que eles assinaram, como nós assinamos depois, vai demorar mais tempo. Como está aumentando alguns casos na Índia ou na China, retomando em alguns focos em países europeus, né? Então nós temos esses elementos técnicos, é por isso que tem uma previsão que não se confirma e uma previsão que vai se fechar mais tempo em função disso. Então, nós recebemos as vacinas hoje, por exemplo, hoje nós vamos receber talvez 6 mil doses, né, da Fiocruz, né, do Instituto Fiocruz. Essas doses são pela primeira dose. Mas logo ali adiante vamos ter que começar a fazer a segunda dose, porque essas são de 90 dias. Né? Então, 6 mil doses, hoje nós vamos poder vacinar mais gente da cidade. E vamos chegar aí aos 59 anos, talvez, e principalmente vamos baixar ainda mais a idade das pessoas com comorbidades, né? Que é o mais importante, é isso. Né? E eu estou brigando, por exemplo, intensamente para vacinar os professores. Para você ter uma ideia da situação grave, até hoje o Ministério da Saúde não liberou para os municípios vacinar os professores. Mas não tem liberado, porque eles estão preocupados que não estão cumprindo os calendários e não estão conseguindo dar conta da produção por parte disso. E o senhor mantém, né? Essa semana também teve a questão da liberação das aulas presenciais. O senhor foi bastante enfático. Eu conversei na última terça-feira com o secretário Ricardo Luz, que também disse que não voltaria na rede pública municipal de São Leopoldo, não voltariam as aulas. Ele até, acho que é uma posição pessoal dele, a questão da vacina, mas acho que seria institucional também, só volta a aula na rede presencial se professor tiver vacinado ou não. O senhor aceita ouvir outras possibilidades de retorno de aula? Então, a minha posição foi de nós não aceitamos voltar às aulas nas escolas públicas, municipais e estaduais. Vou avaliar agora nos próximos 10, 15 dias, até lá para o dia 10 de maio, vou avaliar o comportamento do vírus, da doença na cidade, a partir dessa nova movimentação que a cidade vai ter a partir das escolas privadas, vamos fiscalizar rigorosamente as escolas privadas, e é um debate permanente. Falei, inclusive, com ele hoje, que a gente precisa ir se preparando, porque se de fato houver uma vacinação das pessoas, vier a possibilidade de vacinar os professores, ou esta nova movimentação, ela dá mantém, vamos dizer assim, a rede pública de saúde com capacidade de atendimento e tal, nós podemos montar um calendário dentro de uma flexibilização híbrida, né, com uma volta bem gradual, bem lenta, de forma que é possível a gente recuperar um pouco, mas ainda, agora não. Agora nós não vamos fazer até dia 10, 15 de maio, justamente para aguardar essa nova movimentação, ver se avança o tema da vacina, ver como é que se comporta a rede pública de saúde, a contaminação do vírus, e a partir disso, nós vamos avaliar e pensar para a segunda quinzena de maio alguma possibilidade. Perfeito. O senhor se preocupa com os prejuízos que esses estudantes e até mesmo as famílias elas têm com essa questão de não voltar às aulas, porque muitos pais a gente sabe que não tem com quem deixar as crianças, né? E acabam ficando em casa ou saindo do trabalho. Como é que o senhor encara isso? Como o senhor avalia essa situação? Você sabe que o gestor público, Franciele, eu já falei isso numa outra entrevista, né, que é uma grande pergunta, é uma grande indagação, com razão, né? E eu falo com propriedade disso, com experiência própria. Eu tenho uma menina de 12 anos e tenho um menino de 3 anos, tá? Então, eu fico imaginando que o pai que fala isso vive a mesma situação que eu vivo, tá? Agora, eu prefiro ter ele para brincar e dormir de noite com ele, eu ter uma menina para conversar, do que não ter. Esse é o grande desafio do gestor público. Então,
Quando eu tomo decisões e tenho opiniões sobre isso, e a única coisa que me leva a fazer isso é porque eu tenho dado científico e técnico e quero salvar as pessoas, proteger a vida das pessoas. Claro que tem pai e mãe que tem problema de emprego, tem o pai que está já cansado, né? Eu acho que é uma coisa importante. Eu sei dos prejuízos psicológicos, dos prejuízos, vamos dizer assim, educacionais, mas isso não é uma coisa que o meu filho, é a sociedade de modo geral que precisa atacar isso no futuro. O grande desafio é que nem o governo do estado está pensando nisso. Nós, em São Leopoldo, para tu ter uma ideia, já temos um grupo técnico estudando quais são as sequelas que o vírus deixa para o contaminado, para a sociedade. Temos nas escolas já discutindo problemas psicológicos dos alunos, como é que vamos tratar isso, fazendo pesquisa, estudo, debatendo isso para poder atacar isso no futuro. Então, a sociedade, de modo geral, vai precisar tratar e trabalhar muito os prejuízos, não só econômicos, que nós vamos tratar com facilidade, mas são as relações sociais, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde. Uma pandemia, nós nunca vivemos. Faz 100 anos que teve a última pandemia. E os reflexos da gripe espanhola, ela reflete a sociedade até hoje. É só perguntar para as pessoas do que elas se lembram da gripe espanhola. E as pessoas mais velhas sabem do que eu estou dizendo. Pergunte para ver. E nós vamos ter as mesmas questões agora e que cabe a nós resolver, buscar alternativas, construir caminhos para ser não tão grave como foi e sair dela com mais facilidade. Então, eu compreendo perfeitamente. Cuidar da vida não é uma tarefa fácil, porque, claro, o cara... E como é que eu cuidei da vida? Veja, eu entreguei até agora 190 mil kits de alimentação. É por isso que a gente não vê crianças na sinaleira, porque as pessoas têm, no mínimo, alguma coisa para comer em casa. Qual é os municípios que fizeram isso? Quase ninguém. Nós fizemos com dureza, com responsabilidade, isso nas nossas. Eu dei internet de graça para as crianças, porque os pais não têm emprego. Então, nós temos 33 jovens, famílias, jovens hoje, que têm internet de graça. Mas, mesmo assim, tem 3 mil crianças que não frequentam a escola, não frequentam a internet e não foram buscar o material. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a busca ativa, visitando as famílias para conversar, né? Então, nós temos um monte de problemas, mas nós tomamos decisão, fizemos ações para tentar ter um prejuízo menor. Então, vamos cuidar da vida, porque o resto a gente espera. Isso não é para a vida toda o problema da pandemia, é para um período. Agora, nós queremos viver muito e queremos conviver muito com a nossa família. Eu fico me perguntando, quanta gente hoje, na sociedade brasileira ou em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, sabe que levaram um filho e um neto para casa da avó e depois a avó, que nunca saiu de casa, morreu de Covid. Quanto pai, quanta mãe sofreu isso? E isso vai sair da memória desse cidadão? Nunca mais vai carregar para o resto da vida. Isso não tem cura. Então, vamos, né, cuidar e olhar desse ponto de vista, dessa perspectiva, que é muito importante. Prefeito, a gente segue conversando mais um pouquinho, a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos, mas eu preciso liberar a Franciele Stefani, que trabalha na Rede Record, vai pegar a BR-116 agora e ficou com a gente aí o máximo possível. Te agradeço muito, vai voltar com certeza aqui ao Estação São Léo, Fran. Claro, Felipe, obrigada. Desculpa eu sair no meio da entrevista aí, mas é que realmente pegar essa faixa, né? A gente não sabe o que vai encontrar muito bem, a gente precisa se deslocar. Obrigada pela possibilidade, prefeito. Obrigada pelas respostas, pelos questionamentos. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Parabéns pela sua condução frente à pandemia aqui no município de São Leopoldo. E a sociedade, eu acho que ela sabe que algumas vezes as medidas duras, elas são necessárias para que a gente não tenha mais perdas logo mais ali na frente. E Bado, seria prazer lhe conhecer por aqui, então. Até mais, gente. Valeu, Fran, obrigado. Eu aproveito aí a saída da Fran para lembrar que o Estação São Léo é de JG Serviços, também de Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel. Bado, olha só, eu tenho aqui eu preciso da nossa caixinha, né, como tu costuma dizer. Eu tenho várias perguntas, eu vou tentar sintetizar, prefeito, porque aqui vem algumas perguntas mais críticas ao senhor, né, e à condução do município, que faz parte também do cenário político. A Tanara
Galhardo, né? Ela fala sobre desencontros e contradições nas informações da vacinação em São Leopoldo, que até gerou questões de polêmicas envolvendo programas da capital, né? Enfim, que criticaram ali com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde. E ela fala aqui também de casos já flagrado em fura-fila, que foi lá no começo da vacinação, e tantas outras denúncias. E ela pergunta se o senhor é a favor do projeto de lei que vem de um vereador da oposição, se não me engano é do vereador Falcão, que passou em primeira votação e determina que o município divulgue relação de quem já vacinou com nomes e grupos que pertencem, como faz, por exemplo, Manaus e outras cidades. Então, essa é a pergunta da Tanara. Primeiro dizer o seguinte, eu acho que esse tema do controle e fiscalização da vacina está sendo feito de forma muito dura pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Polícia Civil de São Leopoldo. Então, todos os órgãos que tu imagina de fiscalização, Tribunal de Contas pede informação permanentemente, não é? Então, todos os órgãos estão fiscalizando muito e acho que é justo e eu acho que está fazendo o seu papel porque é assim que a gente faz. Segundo, nós temos todos os dados publicados oficialmente na página da Prefeitura. Então, quando as pessoas querem ter alguma informação, se quer ter uma informação séria para poder se informar de verdade e para não fazer a disputa política, se informe na página da Prefeitura. Né? São as páginas oficiais que a gente responde, porque elas são oficiais, responde perante todos os órgãos de fiscalização. Então, nós temos lá o vacinômetro, que é um negócio extraordinário, temos lá os dados que estão colocados numa tela já desde março do ano passado, que é a questão dos infectados, dos óbitos, está tudo colocado ali, né? Então, nós temos vários instrumentos que são transparência e amostragem para a sociedade. Claro que a oposição, que não fez nenhum movimento para ajudar a comprar vacina, que não fez nenhuma luta com seus deputados estaduais e federais para que nos ajude a pressionar o governo federal para mandar vacina, que não fez nenhum movimento para ajudar o comércio e a economia do ponto de vista de criar linha de financiamento, de buscar recursos, não fizeram nada disso. A única coisa que fazem é tentar arrumar alguma situação, criar algum fato, justamente para poder fazer política em cima de uma coisa que nós estamos fazendo com muita disposição e vontade. Segundo, nós temos aqui na cidade de São Leopoldo 20 postos de saúde que hoje estão vacinando da gripe. 20 locais para vacinar que estão da gripe. Crianças de mais de 6 meses com menos de 6 anos. 20, né? Fazendo vacina da gripe para que não aumente as filas da questão da UTI. E temos 3 postos de vacinação. Não tem funcionário suficiente para tudo isso. Eu estou botando gente que estão nos gabinetes secretários lá para fazer cadastros e tal. Então, ao invés de tirar as pessoas para preencher as fichas burocraticamente, nós botamos as pessoas trabalharem, porque quando a vacina chegue aqui, ela seja em 2 dias aplicada. Nós somos municípios, é o único município que aplicou 3.200 doses num dia. Então, não tem vacina. Hoje, nós já estamos há 10 dias sem vacina no estoque. Quer dizer, querem efetivamente uma demonstração da seriedade e da responsabilidade que não tem vacina, né? Justamente é que não tem mais vacina para fazer, porque não tem estoque, porque a gente chega 1 dia, 2 dias, 6.000 vacinas que vai chegar hoje de tarde, nós vamos fazer segunda e terça, não tem mais. Quer dizer, por quê? Porque tem seriedade e responsabilidade. Nós queremos imunizar a população. Nós não queremos perder tempo com burocracia, desgraça, para poder imunizar, porque a pessoa com uma vacina no braço, ela está segura, não é? Mas, prefeito, o senhor está tomando medidas para agilizar esse cadastro de quem foi vacinado com a Secretaria Estadual, tomar medidas. Mas o problema é o seguinte, o site do Estado, por exemplo, ele ficou fora do ar várias vezes, ele saiu do ar várias vezes, porque também tem dificuldade, a gente entende isso. O cadastro do Ministério da Saúde, ele também tem problema de travamento, de abastecimento, de fornecimento. Tem vezes que nós publicamos os dados aqui e o Ministério só vai publicar uma semana depois, só vai chegar na conta uma semana depois. Então, tudo isso faz parte de um processo que avolumou demais o serviço. E as pessoas que trabalham numa empresa, que são empresários, sabem o que eu estou falando. Uma coisa é tu ter uma situação normal, tu vai produzindo, vai fazendo e fica tudo em dia. Outra coisa é tu estar numa anormalidade que nós estamos vendo que é uma tragédia, né? E a gente, claro, tem uns problemas de adaptação, e tal.
Não tem nenhum problema. Se quiser buscar as informações e se informar, procure as páginas oficiais, se informe que ali estão os dados que a gente responde técnica, jurídica e politicamente, inclusive. E até aproveitando também mais uma, Bado, até te peço, estou segurando aqui o Bado, né? Mas Ô, Felipe, vão dar preferência ao público, eu acho que é importante para ele. O Sandro Costa, até o prefeito já respondeu a Maria da Graça Coelho da questão da busca ativa, que ela tinha feito uma pergunta. O Sandro Costa, ele fala sobre a questão do IPTU ainda, mas faz uma questão importante aqui no final. Ele questiona se o prefeito vai sancionar o projeto de lei da Câmara de Vereadores que altera para o ano que vem os índices do IPTU, porque isso gerou um ruído político entre o executivo e o legislativo, prefeito. Então, aquele projeto que passou, o senhor pretende, já dá para antecipar que o senhor vai sancionar ou não? Talvez até vote com veto. Esse projeto de lei da Câmara é da base do governo, foi elaborado por nós, né, pela base do governo, foi votado. Quando chegar aqui, nós vamos avaliar, porque esse tema do IPTU é um tema complexo. Não é? Primeiro que os índices que eles estão propondo ali vai ser maior ano que vem do que eles estão sendo atualmente. Né? Então, é porque essa é indicativo econômico, inclusive, já dado na economia brasileira. Né? Porque os índices que nós temos aqui vinculados é de 2002, é um índice muito antigo. Nós nunca mexemos nisso. Por que nós nunca mexemos nos índices? Para não ser clientelista, populista, fazer as coisas do interesse político do prefeito. E a gente manteve a lei desde o Vladimir Schmidt até hoje, justamente para não ter esse problema de oportunismo político, de fazer das coisas, né, de acordo com o interesse político de quem está no cargo. Agora, houve esse debate, houve uma mudança, eu vou esperar o projeto chegar, vou avaliar agora, quando chegar o projeto, qual é a perspectiva da tarifa que eles estão colocando, do índice que estão colocando para o ano que vem. Porque o índice que estão colocando para o ano que vem, tenho certeza, será maior do nosso índice, porque o nosso índice tem anos que é 0, tem anos que é 1, menos a inflação, 80%, e este ano, por incrível que pareça, este ano, por causa do dólar, da balança comercial, o nosso índice foi a primeira vez que estourou, mas é o mesmo, ele tem um equilíbrio nos últimos 10 anos. Então, eu vou aguardar para chegar, para poder não fazer com que a população vá pagar um valor maior, né, do que vinha pagando normalmente. Mas eu vou avaliar. Agora, é um projeto apresentado pela base do governo e que nós vamos respeitar, porque é uma votação pela maioria da Câmara. Bado, a gente está chegando já na reta final aqui do programa, né? Já até aproveitando aí para encaminhar o encerramento, agradecendo ao prefeito, mas primeiro a ti, né? E questionar se ficou alguma pendência, né, para passar ao prefeito. Valeu mesmo pela disponibilidade de estar mais uma vez conosco aqui no Estação São Léo, Bado. Eu que agradeço, sabe, que eu sou da bancada, eu tenho sido meio faltoso, mas por justificativas, por todas as nossas transformações aqui na nossa Start Comunicação agora, o prefeito ainda não nos visitou, mas em breve a gente está fazendo esse agendamento lá com a Claudinha, e só agradecer aí o prefeito, a Fran, que participou junto, e acho que foi importante aí, todos os esclarecimentos foram, acho que bem feitos e bem claros, né, Felipe? Conta sempre com nós aqui, que a nossa parceria só aumenta. Bom, eu quero agradecer também as outras pessoas que deixaram perguntas lá no jornalista Felipe Nabinger, na minha página no Facebook. Você pode acompanhar também o meu trabalho através do Instagram, no F Nabinger, que escreve, né? Assim como está aqui na tela. Mas agradecendo também a todos, eu não consegui ler todas as perguntas, né? Agradecer aí ao prefeito, que está sempre trabalhando, você já viu aí, estava atendendo uma ligação, mas a gente já tá encerrando. Prefeito Arivanazzi, muito obrigado pela presença aqui no Estação São Léo, dessa vez de forma remota, mas valeu mesmo, um bom trabalho aí para o senhor, obrigado por essa agenda. Obrigado, Felipe, obrigado, Bado, obrigado a Franciline, que eu acho que foi muito importante essa entrevista, eu gosto muito de conversar com vocês, porque eu acho que nós temos uma responsabilidade de esclarecer, conversar com a população, responder as perguntas, não importa o tamanho e a crítica, né? Mas é importante falar sobre isso. Depois que a pandemia nos empurrou para essa forma remota, a gente trabalha o dobro, né? Parece que trabalha muito mais, né? Porque a situação é essa. Muito obrigado, um abraço, um bom final de semana e um bom trabalho a todos aí. Com certeza, né? Final de semana que tem feriado, e aí eu deixo meu recado final aí também para você, né? Amanhã, feriado, comércio fecha, né? Amanhã, independente de
questão de bandeira, mas queria agradecer a você pela audiência, né? Você que acompanhou aqui, nós voltamos na próxima terça-feira com o nosso Estação São Léo, lembrando sempre o programa Estação São Léo para JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel. Um forte abraço a todos, cuide-se e até mais.